Olá, povão, tudo bem? Estamos começando mais um LunaCast. Nós hoje vamos discutir um tema quente, tema do momento, inteligência artificial e análise do comportamento aplicada. Estou aqui hoje com o Cláudio Sarilho. Ele já fez aqui comigo uma espécie de podcast, mas não era do LunaCast, foi no meu próprio canal. E hoje, mais uma vez aqui, muito obrigado, Cláudio, pela oportunidade aqui da gente conversar. E vou pedir primeiro para você se apresentar, por favor. Tá certo. Então, tudo bem, pessoal? Tô muito feliz de estar aqui. É sempre uma alegria, Luciano, poder estar conversando com você sobre temas relevantes. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sarilho, eu sou psicólogo, mestre em psicologia experimental, análise do comportamento e também sou um analista do comportamento certificado, né? Então, alguns boards aí, aquela coisa toda. Pô, cara, inteligência artificial é um tema super quente. Sim, sim. É um tema que... A inteligência artificial já existia há muitos anos, mas ela deu um salto nos últimos anos, assim, extraordinário, principalmente com o ChatGPT. Como é que isso tem entrado dentro da análise do comportamento aplicada? Perfeito. Tem um cara que ele se chama David Cox. Ele, e pelo que eu me recordo, ele tem muitas publicações, mas especificamente sobre inteligência artificial e análise do comportamento, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que tem, sei lá, 3 artigos, né? Então, é algo que, na análise do comportamento, aplicada ao TEA, no sentido de pensar em intervenções por meio, né, do uso de IA, é algo que me parece recente, algo bem recente. Então, em termos de publicação nas nossas revistas, e aí, Behavioral Analysis in Practice, né, algumas revistas que tem o Jaba, né? No Jaba eu só encontrei um, pelo menos, que é baseado numa revisão que ele fez, né? Então, parece que tem sido pouco, só que a pergunta é, o mundo inteiro está utilizando. Pensa em área da saúde, tem aquela conversa de, né, imagem, feito diagnóstica, tudo por IA, né, o médico revisa, e eu fico me perguntando, cara, como que está chegando a IA na nossa prestação de serviço? Então, eu acho que ela tem um potencial, aí eu tenho teorias, tudo bem? Primeira teoria, acho que muitas pessoas estão usando, pelo menos esse é o relato que eu observo, ou às vezes observo em algum documento, em alguma coisa assim, pelo jeito, eu crio essa teoria. Só que eu não tenho visto a gente falar isso de uma maneira aberta. Então, aí qual que é a minha hipótese? De que as pessoas estão usando, elas têm um certo receio de dizer que usa e alguém dizer que feio, você tá usando IA pra alguma coisa, entendeu? E aí fica uma coisa assim, meio que a gente usa, mas a gente conversa. E eu tenho sentido falta de ver discussões abertas, públicas, sobre o tema. Porque então, como a gente pode usar isso, né, de uma boa maneira? E uma das coisas também que aconteceu, Lucelmo, que fez eu me interessar por esse tema, assim, eu tava rodando ali o feed e tal, e uma pessoa, ela divulgou ali um vídeo que contava de um aplicativo que produzia programas de ensino baseado em IA, certo? E aí, eu vi alguns comentários que me deixaram preocupados, tipo assim, tem que processar a pessoa, que absurdo, isso não pode acontecer. E aí eu não tô dizendo que, sei lá, isso tem que acontecer ou deixar de acontecer. Mas o que me preocupou foi, mas por que ao invés de alguma maneira ali, sei lá, punir o comportamento da pessoa, a gente não comece a conversar então sobre o uso. Então tudo bem, você acha que esse não é um uso ideal? Eu particularmente também acho que não é, né? Esse não é o uso ideal, então qual é? Né? Então, acho que a pergunta é muito essa. Então, pode usar? Para que pode? Como que não pode? Né? E só para deixar claro, não haverá respostas claras, mas talvez apontamentos, né, de possíveis respostas. Então, acho que esse cenário, esses acontecimentos me motivaram muito a ir pesquisar sobre o tema. Eu acho que é um tema recente, né, na nossa área. Cara, não sei quantas pessoas acompanham, mas havia um aplicativo que fazia isso, do CARD, há muitos anos. CARD? O que é isso? O CARD é o Center Autism and Related Disorders, que é um negócio que o Tarbox trabalhava no CARD. Nossa. Depois ele saiu, ele encaminhou para um caminho que ele não gostava. Inclusive, tem a ver com esse aplicativo, a saída dele. Eu conversei com ele sobre isso. Eu li um monte de publicação dele na época do CARD. E aí ele mudou, inclusive, de área de atuação e tal. E o CARD era gigantesco, era talvez a maior empresa de aba dos Estados Unidos, num certo momento, né? Eles eram da Califórnia, se eu não me engano. E aí eles tinham um modelo de avaliação, eles não usavam VibMap, nada, tinha um modelo deles. Então você contratava a plataforma
E aí você fazia a avaliação e lançava lá nos negocinhos lá, nos quadradinhos lá. E aí eles geravam um plano de intervenção, né? Com a explicação. Claro que era uma inteligência artificial muito mais primária. Então, o que eles faziam? Eles alimentavam o banco de dados com os programas que eles escreviam. Mas a atribuição dos programas era feito tudo por inteligência artificial, com base em critérios pré-programados. E é claro que agora, com inteligência artificial generativa, mudou para outro nível, né? Sim, sim. Mas isso, assim, de alguma forma já estava acontecendo. Mas isso realmente... Eu nunca vi publicação sobre esse modelo deles. Era um modelo interno lá, enfim. E acabou dando muito errado o negócio do CARD. Não só por conta disso, mas por causa de outras coisas. E aí depois a gente parou de falar disso. Mas eu me lembro da época que teve pai brasileiro que não tinha condições de arcar uma intervenção baseada em aba, ele contratou esse serviço e fez lá da maneira que era possível. Caramba, que interessante. Hoje tem um aplicativo, eu não explorei tanto ele se chama intraverbal.ai, né? AI, né? Que é inglês. E a proposta é assim, tipo, tem mais de 14 mil artigos, a base de dados dele é uma base de 14 mil artigos, e diz ele que escreve programas. Eu não cheguei a explorar tanto. Eu entrei, fiz algumas perguntas. Então, ele conversa em português, se você quiser tentar ali. Então, acho que tem algumas iniciativas, assim, que tem, mas isso, enfim, né, acaba não tendo, talvez, tanta divulgação, enfim. Mas né? é só para ensino de intraverbal ou não? Não, embora ele leve esse nome, né, por conta do operante verbal, é pro ensino de qualquer tipo de habilidade. Inclusive, análise... diz eles, né, de comportamentos interferentes, mas o que eu não verifiquei, por exemplo, dessa plataforma? Qual que é o viés? Porque, por exemplo, analisa, mas de um ponto de vista de uma análise funcional sintetizada, isolada, né? Então, eu não cheguei a entender muito bem ali o que esses artigos, eles apontam para que direção. Eu tô pendendo, assim, de explorar mais, né? Tanta coisa que, enfim. Mas também tem algo parecido hoje que talvez tenha mais volume, baseado em literatura científica, enfim, né? Um dos debates mais quentes de inteligência artificial, no campo mais geral, assim, no campo da arte, daquilo que é utilizado para treinar a inteligência artificial. Então eu me perguntaria se esses 14 mil artigos são artigos livres que ele teve acesso ou são artigos que deveriam ser pagos. E ele fez a aprendizagem de máquina com todos esses artigos sem autorização das revistas, sem autorização dos autores, que eu acho que é bem provável. Porque é diferente. Eu não sou o maior defensor de direito autoral, tá? Principalmente em ciência. É diferente, eu acho, né? A minha moral é bem relativística aqui. Mas eu acho bem diferente um pesquisador ou uma pessoa ir lá e usar o Sci-Hub, o LibGen e pegar um artigo, do que uma empresa que oferece um produto que utiliza disso para poder... utiliza desses meios para poder... Porque tem o pago, né? Tem o gratuito que é para ali, mas... né? A ideia é que você adquira ali algum plano, né, deles. Eu também não cheguei a avaliar isso, né? A base de dados, o acesso que eles têm. E eu acho que essa é uma discussão importante, né? Porque sempre quando a gente fala de IA, acho que as pessoas acabam associando, tipo, IA igual a ChatGPT. Certo? Então, e não necessariamente, né? O que eu tenho visto das pesquisas é que o termo que eles usam é machine learning. E aí, dentro do machine learning, ou né, nessa estrutura, eles exploram diferentes algoritmos. Então, você tem, por exemplo, pesquisas que usaram a base de dados, por exemplo, de 1000 AGRs, por exemplo, para treinar o machine learning, para criar ali para prever possíveis diagnósticos com base em respostas de usuários adultos. Então, tem essa base de dados. E aí, uma das discussões também quentes é sobre de quem é o dado, né? Então, por exemplo, nesse caso, o artigo, né? Então você usou o meu artigo para vender um produto, mas eu ganho alguma coisa com esse artigo, né? Eu ganho alguma coisa porque você está usando ele para vender, né? Então, acho que a família, né? Então, eu cedo ali para você colocar essa informação na inteligência artificial para treiná-la, para ela dizer, beleza, mas como que eu tiro essa informação o dia que eu não quiser mais? Digamos que isso é possível, né? Você tira. O quanto que isso afeta a precisão dela? Então, tem uma discussão que é de quem essa informação, quem usa, para que usa, né? Então, ao mesmo tempo que ela traz uma solução, tipo isso, nossa, agora ajuda na escrita de programas. Aí vem vários desdobramentos que a gente tá se perguntando, tá, beleza, não sei, e agora? O que é que acontece, né? A gente faz mais isso, mais aquilo outro, enfim. Mas eu acho que o que você colocou é interessante, né? Que é a postura das pessoas, talvez esse problema da área ser tão
essa expressão, ela tem um sentido político, mas aqui não é no sentido político, tão conservadora, né? Ah, sim. Como é, assim, você que conversa, tem falado sobre isso, o que os analistas do comportamento estão falando pra você? Aí a gente tem que fazer um corte de idades. Eu acho que tem que fazer um corte de idades. Tem uma história da mitologia grega que um deus egípcio, ele vai apresentar pro faraó da época a escrita. Então ele fala, olha, que legal, fizemos a invenção da escrita e isso vai deixar o homem mais inteligente. E o rei, ele fala assim, não. Pelo contrário, as pessoas vão ficar burras, porque agora elas dependem do que tá escrito para lembrar de algo. Elas vão começar a esquecer as coisas. Isso tá num livro, Fredo, acho que é 200 e tantos anos antes de Cristo, né? De Platão. E aí o ponto passaram-se mais de 2000 anos e aparentemente a gente não emburreceu. Há dúvidas, né? Não sei. É um tema complicado esse, né? Porque me prometeram skate voador, né? De Volta pro Futuro, falou que em 2028 é skate voador. 2019, eu acho. 2019, né? E aí eu entro na internet, eu tô vendo Crash pra Bebê Reborn. E eu falei, cadê o futuro que prometeram pra mim? Eu fui enganado, né? Enfim, então, eu acho que quando surge algo novo, vem essa galera, e aí, por exemplo, né, na metáfora da escrita, as pessoas falam assim, não, mas as pessoas, elas vão emburrecer, não vão conseguir mais pensar, não vão conseguir mais fazer piriri, pororó. Então, acho que tem um lado conservador, que eu acho que é um lado que, né, talvez não fique tão entusiasmado com essa tecnologia, mas, ok, não sabemos qual é o efeito do uso de IA no longo prazo. Assim, talvez tenha efeitos diferentes para criança e para adultos, em termos de aprendizado, né? Tem que descobrir. Mas eu acho que para análise do comportamento, eu acho que é muito promissora. E fato é, você dizer que ela vai emburrecer, que você não vai aprender, também não resolve o problema, porque ela tá aí. Então, beleza, então tira água quente, vamos voltar a escrever, bater martelo para escrever em pedra. Você entendeu? Então, cara, a tecnologia, ela tá aí. Como a gente pode usar ela da melhor maneira possível? Eu acho que a discussão não é se deve usar, tem que usar. Para mim, quem pensa o contrário, aí tem o direito de pensar o que quiser. Na minha opinião, é como usar. Vai usar. Não tem. Como? Como pode ser esse bom uso, né? Eu acho que esse é o debate, assim, eu acho que é sensível, né, esse debate. Mas o que você sente conversando com as pessoas que é a postura deles hoje? É isso, assim, eu tendo a perceber a pessoas um pouco mais velhas resistentes nessa lógica, você entendeu? Do tipo, vai afetar o aprendizado e ele não será um bom terapeuta porque ele vai se apoiar nisso. Tem um outro grupo de pessoas, e as pessoas mais novas, que eu acho que elas usam muito bem, por exemplo, para produção de estímulo, né? Então você vai lá no ChatGPT, criar, sei lá, treino de expressões faciais. Aí eu coloco lá a galinha pintadinha, ficando feliz, triste, parará, parará, parará. Então eu uso alguma coisa que é de preferência dele, o ChatGPT faz ali uma coisa legal, enfim. E aí eu acho que, então, tem para produções de estímulos, tem alguns usos. E tem um grupo intermédio, então você tem um grupo que não use, isso vai te emburrecer. Aí você tem um outro grupo que usa para produções de estímulos, de frases, de histórias sociais. E aí você tem uma linha meio tênue em termos de uso, né, nesse degradê, que é a pessoa que tenta usar a inteligência artificial para suprir um déficit que ela tem na formação dela. Então, tipo, por exemplo, eu não sei fazer um plano de ensino individualizado, eu tenho dúvidas sobre qual é a melhor maneira de fazer. Aí eu vou lá, sei lá, entro no ChatGPT e peço para ele fazer um plano de ensino individualizado. Então, eu acho que essa galera que é contra, encontrou com um pouco dessa galera que usou dessa maneira não tão inapropriada, mas, mais uma vez, eu acho que ao invés de orientar um uso adequado como um parceiro, como uma forma de otimizar o tempo, talvez tenha falado, não, isso aqui, entendeu? Isso aqui vai te atrapalhar, parará. Então, eu acho que depende um pouco da faixa etária e onde a pessoa está atuando, né? Mas é muito comum de colegas usando. Muito comum, assim, sei lá, 90% das pessoas que eu converso usa de alguma maneira. Eu acho que aqui já dá um corte bom. É assim, analista do comportamento ataca analistas mais velhos. Certeza! Próxima matéria aí do G1. Do G1 Cláudio Sarilho abre o verbo. Os mais velhos não sabem de nada. Exato.
Ó, eu vejo o seguinte, por exemplo, nós conversamos por WhatsApp outro dia. Qual é o número do meu telefone? Não faço ideia. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, antes do telefone com contato, a gente sabia o número do telefone. E assim como antes da escrita, não sei se você sabe como é que funcionava, as pessoas recitavam a Bíblia do começo ao fim, sem nada escrito. Exato. Era uma tradição oral, né? Passava isso, assim. ou seja, nós perdemos uma habilidade. Não é que ficamos mais burros, porque memória não é igual a inteligência. E ficamos com menor memória. Depois a gente usava mais essa memória, porque a gente usa para coisas assim mais pontuais. Por exemplo, eu sabia o número de telefone de todo mundo que era, que de alguma forma que tinha alguma relação. E nós perdemos essa habilidade. Só que aí a gente foi se dedicar a outras habilidades mais complexas, certo? Então vamos imaginar que as pessoas vão utilizar para, inclusive, fazer planos, né? Então, essa habilidade de você ir lá, olhar a habilidade, não sei o quê, meu plano, talvez essa habilidade não seja tão estimulada e não se use. Quais outras habilidades? O que é que, no final das contas, sobra para o analista do comportamento de mais complexo que ele pode contribuir para validar e ampliar esses planos? Perfeito, é isso. Eu acho que sempre quando surge, né, Luciano, uma tecnologia nova, vem muito, né, um discurso do fim do mundo, né? Então, sei lá, eu nem sou tão velho, mas eu cheguei a conhecer pessoas que fizeram curso de datilografia. Existia essa profissão, deixou de existir, né? A revolução industrial, ela também trouxe novas formas e algumas coisas deixaram de existir e outras surgiram. Sobre essa habilidade, eu acho que o ponto, talvez, na saúde e talvez para nossa área, vai ser uma grande economia de tempo e, por consequência, talvez uma diminuição de um estresse ou de uma sobrecarga profissional. E para nós vai sobrar a parte de análise e de refinamento. Porque, por exemplo, né, a gente tá falando aqui de análise. Então, tem uma pesquisa que ela pegou o QABF, pegou lá pessoas respondendo o QABF, pôs o algoritmo ali para fazer uma predição. E, sei lá, o algoritmo deu 89% de predição correta, enquanto que as pessoas que preencheram dava 49%, é quase sorte, né? Então, você imagina, eu tenho uma IA que ajuda a aumentar essa previsibilidade, ajuda a aumentar essa precisão. A grande questão é... Precisão de quê? Qual é o dado? Qual é o da função. A função, identificar a função do comportamento por meio do preenchimento, né, do QABF. Do preenchimento, né, dos dados que foram preenchidos. Então, eu só consigo olhar para esse resultado e falar se tá certo ou não se eu souber quais são, sei lá, os princípios comportamentais, o que mantém o comportamento. Era uma discussão dentro de uma análise funcional isolada, né? Então, eu preciso saber disso. Qual que é a diferença? Eu não tenho o trampo de sentar, de coisar, de pôr aqui, de pôr num gráfico, de parará. Porque, no final das contas, eu faço análise. Eu faria de qualquer jeito, plotando linha por linha, ou ela fazendo ali a análise, e eu só falando, não sei se eu concordo com isso. Acho que faz sentido. Então, eu acho que a habilidade final que vai sobrar é a habilidade de análise. É a habilidade de identificar erros e possíveis viés que tem aquele algoritmo em questão. Porque esse é um outro ponto, né? A gente acaba falando muito do ChatGPT, porque é o que a gente tem público. Quando eu falo, por exemplo, dessa pesquisa do QABF, os caras, eles foram lá na Machine Learning, né, desenvolveram um algoritmo e é fechado. Eu não tenho acesso, se você tiver o acesso, você me fala, né? É deles. Então, o ponto não é que se a gente colocar isso no ChatGPT, vamos produzir o mesmo resultado. Então, o viés que tem, por exemplo, no ChatGPT, a gente não sabe. Então, por exemplo, diagnóstico. A gente falou do diagnóstico de pessoas com autismo por meio de inteligência artificial. Qual é o viés que tem daquela amostra de 1000 entrevistas do ADR? Será que o lance da subnotificação de mulheres tá naquele dado? Porque aí o ChatGPT ele vai ter o viés também de, se eu colocar lá que eu sou mulher, talvez seja um dado diferente, não é? Indica em desfavor do diagnóstico. Exato, né? Então, como a gente não sabe, eu vou falar do ChatGPT assim, o que tem dentro dele... O risco que a gente tem de usar é a viés e a erro. Por exemplo, a do QABF, ela tinha, sei lá, 85% de precisão. Então, tem ali uma margem de erro. Se eu não tiver o repertório técnico para achar esse erro, eu tenho uma limitação importante, né? E aí, acho que entra até num desdobramento
ético, porque quem é o responsável pela intervenção? Vamos pegar esse exemplo. Ok, aí eu fiz lá o QBF, eu não vi. Ou coloquei assim, plano de ensino individualizado, escreveu, copiei, colei, não falei pra família, nada, e sei lá, por alguma razão aquilo causa um prejuízo pra ele. Eu vou falar o quê? Ah, não, mas aí a gente tem que processar a OpenAI, porque foi ela que escreveu, né? Então, eu acho que dos pontos que a gente precisa se atentar é isso. A responsabilidade sempre vai ser do profissional e cabe a nós a análise final. Todos os artigos eles vão falar isso. Parece muito bom, é ótimo, mas sempre tem que ter o julgamento final. Sempre tem que ter a análise final. Então, pra gente fazer essa análise final, você vai ter que estudar. Não sei se vai ter como fugir muito. Então, por essa razão, mas é óbvio que pode ser mais complexo que isso, eu não sei se dentro desse uso adequado, as pessoas vão emburrecer, porque elas vão ter que continuar estudando. Talvez elas vão ter menos trabalho operacional, mas elas vão continuar a precisar analisar aquilo de maneira crítica se tá coerente, né? Eu vou te falar qual é a minha impressão. Lança aí a braba. Porque assim, eu entendo o que você falou e acho que tá correto. Então, mas em termos de quantidade de trabalho, ela é muito menor. Então, ou eu tenho um analista do comportamento para trocentas crianças, porque o que é a machine learning? Você vai alimentando a máquina e ela vai aprendendo, vai corrigindo o erro. Então, acertou 85%. Aí você diz assim, 15% ela errou. E aí eu alimento os dados. E no próximo ele vai errar menos e menos. Vai chegar em 100%. E menos. Não, 100% nunca chega, mas muito próximo disso. Então, esse trabalho de validação, ele vai ficando cada vez menor. Então, eu preciso de, talvez, um analista do comportamento para trocentas crianças. E eu não sei o quanto que esse analista do comportamento, para trocentas crianças, por causa da quantidade de trabalho, o quanto que faz sentido. Então, eu tenho uma hipótese. Minha hipótese é a seguinte, eu quero que você comente. Eu acho que o analista do comportamento, o supervisor, vai acabar, vai sobrar o AT. E aí o AT vai ter que ser... Aí, claro que você vai qualificar, porque você barateia tudo, e você qualifica esse indivíduo para ele fazer a validação. Então, que a validação é um pedaço pequeno. E que o AT é absolutamente insubstituível, não tem a menor discussão. Não, sim, exato. Então, eu tenho essa impressão que talvez caminhe por aí. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas faz sentido. É que assim, ao mesmo tempo, faz sentido. Mas eu acho que a pergunta que fica é, então, nesse cenário hipotético, o AT, ele talvez adquiria um outro grau de responsabilidade. Sim, Porque aí ele responderia pelas decisões ali que vem. Cara, eu acho que isso é bem possível de acontecer. Faz sentido, assim, não, né? Dentro desse cenário. É uma possibilidade. A galera vai ter que puxar. Quem não tava querendo trabalhar, não, né? Eu não quero trabalhar, né? Mas vai ter que repensar aí, né? Talvez, né? Porque essa divisão, né? Você tem um AT, um supervisor coordenador, supervisor sênior. Talvez essa divisão vai ficar obsoleta com a ascensão. Exato, né? Ou você vai precisar de, né? Isso, ou de uma pessoa, ou de, às vezes, uma empresa que monitora, né? Enfim, cara, isso eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Pode acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, quais são as possibilidades? Como é que você vê as possibilidades de uso antiético da inteligência artificial? Eu acho que assim, a gente pode talvez categorizar ele de uma maneira ampla. Acho que a primeira categorização, a gente falou um pouquinho disso, é você usar ele para suprir ou para fazer algo que você não sabe fazer. Porque você não tem como validar. Você não tem como validar, você não tem como dizer aquilo, né, aquilo tá certo, aquilo tá errado. Então, acho que mais uma vez, assim, acho que tá claro que nós somos entusiastas, no sentido de, cara, vamos usar, vamos utilizar da melhor maneira. Mas eu acho que querer, por exemplo, pedir pro chat fazer uma análise funcional, sem você saber quais são os princípios, aquela que você tá utilizando, seja você pedir para fazer um plano de ensino individualizado, se você não sabe muito bem ali parâmetros, né? Eu acho que esse é uma maneira adequada, inadequada de uso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente fosse fazer um contraponto, aí, então, qual seria a forma adequada? Seria adequado eu tenho 100 planos de ensino que eu escrevi. Aí eu pego esses 100 planos de ensino que eu já escrevi e eu treino uma IA para fazer. Certo? Eu coloco lá, eu falo assim, eu quero que você aprenda o meu estilo de escrita, é assim que se constrói um objetivo, parará, parará. E aí eu tenho um cliente novo. E aí eu falo, olha, preciso que você me ajude a escrever objetivos, esse é o perfil do cliente, esses são os dados da avaliação. E aí ela começa a dar dados de avaliação escrevendo igual eu escreveria. Com topograficamente e funcionalmente ali, né? Funcionalmente no sentido de relevância, igual ao que eu escrevi. E aí a pergunta que fica ética
Eu posso fazer isso? Você entende? Então, por exemplo, por um lado, segurança da informação. Eu posso pôr esse tipo de dados sensíveis? Ah, não. Então você tira a parte dos dados sensíveis. E aí eu coloco só a parte da escrita, que eu não caracterizo ele. Isso é ético? Não é? É certo, não é? Então... Não, se você colocar os dados sem nome... Sem nome, que eu não tô caracterizando ele. Mas eu não tô caracterizando o nome, mas eu tô caracterizando, eu tô dando as informações. Então, isso tem algum problema com implicação ética? Então, a gente tem a LGPD e tem a PL... Como é? PL 238, que tá ali discutindo uma possível regulamentação... 2338. Nossa, 2338. Olhando não deu certo. Aí falou da memória. Estou ficando mais burro, é verdade. Acho que eu concordo. Brincadeira. Que busca essa regulamentação. Então, a LGPD, ela tem uma descrição mais abrangente. Ela vai dizer dados sensíveis são aqueles que caracterizam o indivíduo. Então, é isso. Então, eu tiro o nome, eu tiro essa parte. Beleza, mas os objetivos são sensíveis? Não são? Então, eu acho que tem uma questão de... Por exemplo, nem sabe se são. Não, isso, exato. Eu acho que essa é a discussão que vai surgir. Por exemplo, se eu colocar lá uma planilha do Ables, só a planilha pintada, isso é dado sensível ou não é? Porque, beleza, é de uma pessoa, mas não tô dizendo o nome, não tô dizendo o que... Eu só tô colocando, em teoria, quadrados, né, ali, números, de 1 a 4, pintar 1 a 2, pintado, que aponta para um conjunto de coisas. E eu acho que esse é o pulo do gato. Então, eu acho que tem uma coisa que tá muito clara. Como a gente falou, usar IA para algo que a gente não sabe fazer, furada. Estuda, pesquisa. Tá né? fora de questão. Mas ainda surge, então tá. Qual é o jeito certo de usar? E a gente tá aqui mais sobre o plano de ensino individualizado, né? Surge essa questão, surge essa dúvida, por exemplo, que aí você esbarra, né, na LGPD, que não entra em especificidade para nossa área, né? Aí vocês têm ali uma PL que busca regulamentar, a gente não sabe muito bem também como que isso vai ficar ajustado. E eu acho que esse espaço, Luciano, que você consegue proporcionar é para debater. Porque eu não acho que essa questão tá fechada. Você entendeu? Eu acho que ela tá em aberto, assim. É possível, né? Então, isso beneficia... Aí os princípios, né? Beneficia. Aí vai complicando, né? Porque é direito dos dados. O dado é de quem, né? Então, quando eu ponho o dado dessas pessoas no Machine Learning ou no ChatGPT, sei lá, a OpenAI usa. Tá bom, aí se a família fala assim, digamos que eu fiz um contrato, falei, olha, aqui na empresa nós usamos IA para pro auxílio de produção de documentos, ela consente que essas informações sejam utilizadas. E um dia ela vira e fala assim, Cláudio, cara, obrigado, tal, mas, poxa, eu vi alguma coisa, eu queria tirar essa informação de lá. Como que eu tiro? E você entende? Assim, então, e a OpenAI tá usando isso para quê? Ela vende isso, ela compartilha. Então, surge uma discussão que é isso, de quem quer informação. Então, além do uso prático da coisa, que é a escrita atendendo aos critérios, né, da análise do comportamento, existe a discussão de o que é feito com essa informação, para onde ela vai, né? E aí isso fica nesse debate. Será que é? Será que não é, né? Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso para tentar apontar para alguma direção. Tem um outro uso que já está começando a se fazer, inclusive uma inteligência brasileira, que eu acho que vai talvez uma das melhores para desonerar, que você põe uma câmera, você faz os treinos e ela anota tudo. Você não precisa fazer registro. Nossa. Pela câmera, ela diz se ela acertou, se errou, que lugar que você colocou a posição do estímulo. Aí ele já faz os gráficos. Nossa. Fala, aí vai ser show, né? Assim, cada vez... Aí eu tô vendo o supervisor, falou, um abraço, É isso, né? Tem uma pesquisa que eles fizeram isso. Eles... que tinha sensor de movimento. Então, ela contava, classificava o CIB... E a Accurate era 99%. E aí, sei lá, eu sou terapeuta. Aí era cliente... uma roupa, não era? Era tipo um conceito. E ainda falaram que teve boa aceitabilidade, assim, das crianças, né? E aí eu falei, cara, imagina isso, porque o cliente tá se desorganizando. Aí você tem que fazer o manejo, você tem que registrar, você tem que garantir a segurança dele, sua, e etc. E aí, de repente, você só se concentra em ali cuidar daquele indivíduo bem. Da relação. Da relação, cara. Isso é muito legal, né? Isso ainda não, né? Não dá pra comprar na Amazon, né? No Mercado Livre, kit para, né? Mas eu acho que tem essa promessa em que a gente, imagina, vai conseguir contar, registrar a sessão, produzir dados, né? Com qualidade
cara, isso se desdobra no mundo, né, a parte. Eu não testei, então não posso falar, mas aparentemente essa inteligência que é Marco, o nome é Marco. Que é do André Cabral, que é um médico neuropediatra lá de Fortaleza, aparentemente ela já faz isso. Nossa. Essa classificação. Eu não sei se o quanto que ela faz de todos os comportamentos, eu não sei qual é o grau de sensibilidade dela, mas aparentemente ela já faz isso. Ou seja, não tá na Amazon, mas ela já existe. Tá perto, não tá na Amazon, mas tá em Fortaleza, tá perto já, né? Tá na borda, porque é com câmera normal. Eles têm uma câmera lá também, ou com câmera normal. Então, não depende de um equipamento. Eu acho que essa é uma grande questão da inteligência artificial. Muita coisa acontece com o que você já tem, né? Que facilita muito. E aí você imagina assim, né? Acho que, se eu não me engano, a Andrea do Largata Vira Pulpa ali, né? Eu sempre erro o sobrenome dela. Que tinha uma discussão ali do uso de câmeras, né? Nas sessões. Sim. Tá pra sair, acho que é dia 29 de maio, alguma coisa assim. Alguma coisa do CRP sobre atendimento de pessoas com TEA, né? Então, assim, imagina, não sei o que vai acontecer, mas imagina que, sei lá, a proposta dela é aprovada. Saiu, dia 19, eu acho. Foi dia 19? Saiu, eu não consegui ver, nossa. Não sei se eu... mas foi escrito por analista do comportamento. Eu lembro que eu tava preocupado, mas quando vi que eram bons profissionais envolvidos, dá uma tranquilidade. Mas é isso, então imagina, sei lá, que você tem uma coisa do tipo, toda sala de atendimento que atende pessoas com TEA vai precisar de câmera. Cara, se você for parar pra ver, se esse software ele só pluga e faz... Nossa, ia ser fantástico, cara. Que legal. E brasileiro isso, né? Brasileiro, Caramba. Realmente, eu vi ele funcionando, né? É que eu não vi muitos dados. Eu vi o pitch deles, a preparação deles. E aquilo que eu vi foi impressionante. Nossa. Realmente impressionante. Espero que desenvolva isso. Nossa, com certeza, com certeza. Uma informação, né? Uma indústria brasileira produzir isso é maravilhoso. E especificamente hoje, já estamos em 2025, hoje o ChatGPT. Você falou de algumas coisas aqui, algumas possibilidades, mas especificamente o ChatGPT, como é que você vê possibilidades de uso? Perfeito, né? Aí acho que aí eu vou articular com algumas questões éticas, né? O que todos os artigos que eu vi, todos não dá pra falar, mas a maioria dos artigos que eu vi, eles falam assim, precisamos falar sobre ética e uso, né, de inteligência artificial. E todos eles falam assim, mas não sabemos muito bem como. Você tem macros princípios, né? Então, beneficência, né, não maleficência, autonomia, transparência, mas isso não está muito bem operacionalizado. Um dos princípios éticos que eles discutem, o David Cox é um desses caras que faz isso, é transparência. Então, quando você usa um sistema, e eu vou falar de ChatGPT, né? Você precisaria minimamente explicar como aquilo funciona. Então eu dei exemplo, eu coloco todos os meus P's lá, acontece uma mágica, ele escreve igual a maneira que eu escrevo. Tudo bem, como? Como eu explico minimamente isso, não de uma maneira, né, aprofundada, etc., mas como eu explico isso? Então, uma das coisas que eles discutem, embora nenhum artigo que eu li mencionou OpenAI e mencionou ChatGPT, tudo bem? Mas eles usam um termo que se chama caixa preta. Então, assim, você não pode ter, né, ou não é recomendado ter, ou não é ético ter, você tem uma caixa preta que você não sabe o que acontece lá dentro, né? Pelo princípio da transparência e que a transparência poderia ser, eu uso, né, eu tô te informando e eu peço o seu consentimento para usar essas informações ou para produzir esses documentos para você, mas tem a transparência do tipo como aquele algoritmo minimamente foi programado para entregar aquele serviço. Então, eu acho que um primeiro desafio que levanta esse debate é que o ChatGPT, pelo grau de complexidade, que é aquela coisa da rede neural, aquela coisa toda, talvez seja muito difícil da gente explicar para a família como minimamente ele funciona. Só que isso é uma discussão que a gente tem hoje. Pode ser que daqui a algum tempo a gente fala, tá, tudo bem, talvez esse não seja o principal ponto, mas isso é uma das coisas que algumas pesquisas, né, apontam em relação ao uso. Então, acho que o ChatGPT, talvez o maior ponto de interrogação da utilização dele principalmente para, talvez, né, planos de ensino, algumas análises, vai ser esses critérios éticos. Mas, tirando isso de lado, eu acho que ele tem muitas possibilidades, né, de uso. Então, desde produção de estímulos, certo? Então, de imagens, aí que talvez você teria que ter
a parte paga, né, para fazer isso. Histórias sociais, você poderia ter também a construção... Histórias sociais maravilhosas, assim, né? Eu sou muito ruim de criatividade, então, se eu preciso construir uma história social para explicar algo, nossa, salva a minha vida toda. E aí você vai ter produzir a lista de estímulos, né? Eu preciso de 10 perguntas com essa característica, ele pode ajudar a fazer. Então, acho que tem essa utilização de produção de estímulos, que eu acho que ela é muito útil, e você tem, assim, essa utilização que gera essa interrogação, que talvez esteja num campo mais nebuloso, que é quando a gente começa a plotar informações mais sensíveis. Então, eu tenho a clareza de que eu sou responsável pela informação que sai de lá, mas a discussão é sobre o uso do dado pela OpenAI, que fica em aberto se é mais viável ou menos viável. Mas, enfim, então a gente poderia pensar nisso, né? De escrita de plano de ensino. A gente poderia pensar em ajuda para análise de gráfico. Tem um artigo no Jaba que compara humanos analisando gráfico e inteligência artificial analisando gráfico. Obviamente, né? A inteligência artificial analisou melhor os gráficos. Então, poderia ser um parceiro para análise e interpretação de dados, criação de gráfico. Isso é uma coisa que eu uso bastante também. Então, às vezes eu coloco algumas informações... o senhor tá usando a inteligência artificial. Eu uso. Podem me cancelar. Podem me cancelar. Né? Então, eu uso para essa parte de gráficos, né? Eu coloco alguns números, algumas informações. Às vezes eu pergunto, que gráfico pode ser melhor para esta situação? E aí tem alguns gráficos assim, mas, por exemplo, às vezes, gráfico de calor para... Eu falei, gente, que interessante isso aqui, né? Então, eu acho que para fazer gráficos, fazer algumas análises e talvez mais de pesquisa, assim, eu tenho às vezes um volume muito grande de respostas de algum determinado formulário, né? E aí eu peço para analisar, né? Enfim, também ajuda bastante. Eu acho que a organização de texto, né? Porque tem um ponto que o ChatGPT em especial, ele é uma ferramenta de texto, principalmente, né? Então, tudo que é vinculado à escrita nos ajuda muito. Então, coisas que a gente faz, sei lá, pauta de reunião. É que a pauta de reunião em especial, por exemplo, quando eu uso o Zoom ele já gera automaticamente uma pauta de reunião. Né? Então, eu não escrevo mais pauta de reunião. Eu reviso, tipo, isso aqui faltou. Não foi bem isso que a gente quis dizer. Mas uma coisa que me consome pouquíssimo tempo. Então, eu uso também para pauta de reunião, às vezes está conversando com pais, às vezes, né? Então, essas reuniões, elas já vão produzindo relatórios. Que mais que eu tenho utilizado? Poxa vida, acho que basicamente para isso. Eu acho que isso é uma possibilidade. Você falou da história social, é muito legal, porque... assim, história social, você tem lá a Carol Gray, né, o livro dela, então ali tá tudo explicadinho, você só pede para fazer, e você pode colocar, porque ela diz assim, você pode utilizar a imagem da própria criança ou uma criança genérica. Aí, no caso, você pode mandar uma foto da criança e fazer... Não faz exatamente, porque viola direitos autorais, mas faz aproximadamente parecido. O mesmo assim, a cor, a etnia, o tamanho do cabelo. Então, já dá coisas bem legais. E você já criou um GPT no chat GPT? Então, sim, né? Que dá para ele criar um agente, né? Agente aí você GPT. Pode colocar exatamente esses... quais são os parâmetros que ele vai utilizar. Porque aí aumenta esse fenômeno da transparência, né? Essa característica da transparência é decorrente de um texto do Hayward, né? Que interessante. É um texto de 2007, e aí ele foi incorporado no livro deles, no Cooper, né? Como eles põem as 7 dimensões, depois eles põem as características, que é mais ou menos uma dimensão posterior, tem umas 5 lá. E aí ele descreve a transparência como... Você não pode apresentar o resultado como se fosse uma espécie de mágica. Você tem que dizer qual é o processo comportamental por trás daquela mudança comportamental para a família. Ou seja, exatamente isso. Se eu vou escrever um programa, não basta eu dizer, não, esse programa é da aba, é um código da nossa. Tem que dizer, o programa da aba é ótimo. É um negócio que é nosso. Tem que dizer qual é o fundamento. Então, parece que talvez... pelo agente, como você escreve o fundamento, você diga, faça sempre baseado nisso, nesses critérios. Talvez ele responda a essa questão, né? Eu acho que é um excelente ponto, né? De criar um agente e aí pôr esses prompts que dão esses parâmetros para essa... Aí tem explicabilidade, né? Porque o parâmetro é esse aqui, e com base nisso saem esses resultados.
esse negócio do agente é legal. Cara, eu comprei um curso de ChatGPT, você acredita? É? Não terminei de ver ainda. Não gostei muito, na verdade, né? Mas um dos pontos centrais era esse de criar esses agentes para produção dessas coisas específicas, né? Que a gente faz. Acho que pode ser uma alternativa, Mas aí o ponto também não fica a informação que entra lá, tipo, ainda não é da OpenAI, você entendeu? Essa política eu já não sei. Acho que sim, acho que no final das contas é. Então, continua o problema ético deles utilizarem isso para treinar a máquina. Mas. Alcança o princípio da explicabilidade. Exatamente. E ou, por consequência, da transparência em relação ao processo. Cara, olha que legal. E eu acho que aí. E é por meio do debate que a gente vai encontrar esse. Então, você fala assim, olha, tem um potencial aqui, né? A gente pode utilizar dessa maneira responsável. Eu acho que essa discussão, que eu acho que é para fomentar essa visão. Porque se a gente ficar só, não pode pôr dado, mas e sei lá o quê. Eu acho que a gente tem que discutir todos os problemas, mas e quais são as soluções minimamente viáveis, né? Pra gente contra isso. E tem surgido inteligências, o próprio DeepSeek tem a opção de rodar offline, dentro da máquina, sem ser rodar alimentando os dados. Existem opções, talvez sejam opções, em outros casos, que não essa inteligência, opções que sejam pagas, mas também existe essa possibilidade. Se no final das contas decidir que não pode alimentar a máquina, tudo bem. Então, quais são as outras opções? Mantenha a história de que é o debate que vai resolver isso. Exato. E não dizer, não pode fazer. Tem alguma maneira, assim, de, sei lá, fico pensando aqui, essa conversa, né? Ela precisaria chegar, sei lá, em congressos, como que talvez pudesse ter uma mobilização para continuar esse debate? Porque, na minha cabeça, o que eu imagino o cenário ideal? Pegar componente por componente da intervenção. Então, você tem avaliação. Avaliação, pode pôr, não pode, né? O que pode ter, o que não pode ter, né? Em termos de recomendação, né? Intervenção. Então, eu acho que talvez como que a gente poderia fomentar essa discussão para tentar, sei lá, minimamente, imagina uma cartilha, diretrizes para uso ético. A BPMC tem uma, que foi escrita pela Narantes, pela Queiroz, acho que é Lidiane Queiroz, não sei. Acho que sim, que dá uma recomendação, mas eles falam muito isso, assim, do princípio da não maleficência, né? Aponta inteligência artificial. Sobre inteligência, inteligência artificial e AC, 3 pontinhos? Pode, interrogação, né? Mas eu vejo que é um direcionamento que passa de uma maneira ampla por essas diretrizes éticas, mas talvez a gente pudesse, penso eu, né, revisar todo o processo, né, de prestação de serviço e ver o que é mais sensível. Eu imagino alguma coisa do tipo como maior e menor risco de, sei lá, de risco. Então, por exemplo, acho que produção de estímulos, por exemplo, baixo risco, via de regra, né? Mas eu acho que quando a gente entra nessa parte central, né, de programação de ensino, de qual vai ser a contingência, qual vai ser o critério de desvanecimento, se atende, sei lá, critérios de compaixão, se a gente faz isso, faz aquilo outro, eu acho que isso entra numa parte sensível, que você vê, você tem dimensões que faz sentido, que pode, e dimensões que fica, poxa, mas, né, e o dado, enfim, essa conversa toda, né, então... Acho que é interessante ter, né? Continuar essa discussão, ampliar, né? Pra talvez ter algum documento que oriente, né? Quando você comprou esse curso ChatGPT? Putz, deve ter, sei lá, acho que 6 meses. Eu tô falando isso porque eu tô pensando que se for fazer, já tá todo desatualizado. E esse eu acho que é um dos pontos que dificultam o debate. Que é o que você tá chamando hoje. Pode crer. Daqui 6 meses. É outra coisa, mudou. né? Exato. Todo dia eu vejo no feed, né? Nossa, excelente. Me falam de. Eu me apresento, sei lá, 50 inteligências artificiais. Nossa. Para coisas diferentes. Então, assim, em que medida também a gente vai conseguir acompanhar isso? Será que isso não vai atropelar a gente? E esse debate, toda vez que ele acontecer, ele não fica desatualizado quase imediatamente? Nossa, não, perfeito. É isso. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Muito provável que eu tô vendo já não pega, acho que essa última versão que teve esse ano, já né? Já teve umas 4 versões desde que você comprou esse curso. É verdade, que foi 6 meses, né? E ela não deve ter gravado imediatamente, deve ter gravado, sei lá... Não, é antigo, né? Nossa senhora. Faz um ano, você diz assim, antigo, né? Antigo, né? Rapaz, eu sabia que né, as coisas mudam, a literatura científica muda, mas nesse nível de tecnologia é uma outra velocidade de mudança, né? Talvez ela diga lá no curso que, olha, geração de imagens do ChatGPT é péssima. Exato, Você tem que assinar o Midjourney, né? E aí você cria o prompt. Então, dá uma aula para criar o prompt para colocar no Midjourney. Hoje tá maravilhoso, né? A parte da imagem, enfim, se desatualiza muito.
Mas e aí, acho que a pergunta que me fica é, dentro desse cenário, né? Talvez como acompanhar essa velocidade, e eu genuinamente não tenho uma resposta, né, pra gente discutir, essa velocidade de crescimento sem adotar um discurso conservador, do tipo, não, isso aí não pode, parará, mas levando em consideração cuidados e responsabilidade, porque não parece um impasse, né? Porque isso parece que a gente senta para analisar, aponta alguma direção, mas aí surge outra coisa. Por exemplo, agora já dá para ver offline, e aí não estão consumindo o seu dado. Então isso torna transparente, seguro? Você entende? Assim, cara, como conciliar essas coisas? Não parece que uma compete com a outra em alguma medida? Não sei. Eu acho que esse debate deve ter acontecido muito, né? Quando surgiu a internet também, porque foi a mesma coisa. Não, internet não pode fazer porcaria, só tem porcaria. E não pode fazer nada pela internet, não pode fazer nada online. Hoje, mas você vai fazer supervisão, grande parte é online. Online. Morando na mesma cidade, né? Inclusive. Exatamente. Então, mudou, assim, muito. E, assim, demorou pra gente entender o que era a internet, como é que a internet funcionava. Mas eu não tenho certeza se é o mesmo processo em termos de velocidade. Me parece que agora está muito mais veloz, apesar de ter tido aquela bolha também de surgimento. Toda hora tinha um site, uma startup e tal. Mas acho que agora estamos numa outra dimensão. E realmente isso dificulta muito o debate. Então eu tenho que publicar logo esse episódio, porque senão se deixar o vai ficar descontextualizar, mudou tudo. Né? Os caras estão falando de chat GPT. Nossa, isso é tão velho. Tão cringe, né? Cringe é ótimo, né? Exato, muda muito, né, Lucelmo? Com certeza. Eu acho assim, ó, que você vai botar umas câmeras na casa da pessoa, talvez em algum outro lugar, e aí você vai fazer, tipo, como se fosse um VibMap ou a Ables. Você vai dizer pro chat GPT, você pega essas imagens e preenche a Ables pra mim. Eu acho que vai rolar. Vai ser muito, muito rápido, porque assim, ela vai passando pelas situações no dia a dia, então você pega de mais dias, né? Mais do que numa avaliação, porque na avaliação você concentra todas as atividades que você precisa demonstrar proficiência num certo comportamento. E aí, ele já, no dia a dia, ele vê se aquelas habilidades existem ou se não existem, porque os contextos estão acontecendo. Ou seja, menos ainda a presença do analista do comportamento no processo. E aí, a sua hipótese, aos poucos, ela vai se tornando cada vez mais realidade, né? E você veja, e agora o AT não tem jeito, né? Não, ele nunca vai... A menos que esses robozinhos que mal conseguem andar, né? Pensando, fique muito bom, mas até lá, né? Mas aí eu acho que aí nós estamos falando de muito tempo. Porque aí precisaria ficar... humano, tipo aquele ciborgue, aí já é outra coisa. Aí a Skynet já tomou conta. Por isso que a gente sempre deve o quê? Agradecer o ChatGPT. Muito obrigado, valeu, pra numa possível rebelião das máquinas, a esperança de ser poupado, né, nesse massacre aí. Esse massacre, exatamente. E vamos imaginar que a gente está falando hoje e a gente sabe que tem o uso inapropriado, você falou, tem uso inapropriado. O que a gente faz nesses casos? Exato. Então, e aí você imagina, então a gente falou toda essa conversa de um jeito que não é legal. Mas, efetivamente, Lucelmo, qual é a diferença entre eu escrever, escreve um programa aba pra mim e... Ô fulano, você trabalha na clínica, você trabalha na Luna, né? Descola um programa pra mim, eu nem sei o que fazer. Não, toma. Objetivamente, qual é a diferença? Porque também cria-se uma ideia que isso não existe. E aí agora o vilão é o ChatGPT. Meu amigo, quantas vezes a supervisão não começou assim? Porque eu fiz um curso, disponibilizaram, sei lá, esse programa, mas eu não sei o que fazer. Qual é a diferença entre isso e pedir ChatGPT escreve? No sentido de não saber o que tá fazendo, né? Acho que tem uma diferença que você tá pegando de alguém que você sabe pior. Que domina. Tá, ok. Que aquele princípio tá correto, né? Exatamente. Okay. Só que esse princípio tá aplicado a outra criança. Exato. Ia ser um outro contexto, né? Exatamente. O outro objetivo, tem outra, né? Então, realmente, é um problema. Mas aí, o que a gente faz? Exato, né? Então, eu acho que o uso de completar essas lá, comprar currículo pronto, pacote de programa, acho que sempre existiu, certo? Agora, sobre o ChatGPT, cara, eu queria que a gente fizesse um caminho diferente. Um caminho pelo incentivo de boas práticas. Eu acho que vale mais a pena a gente, claro, destacar, cuidado, explicar assim, por que fazer dessa maneira
pedir pra ele escrever sem saber o que eu tô fazendo errado. Cara, porque pode te prejudicar, né? Minha mãe falava, a única coisa que você tem nessa vida é o teu nome. A grande questão é você se queimar, mas pior que isso é tu correr o risco de fazer mal para outro indivíduo. É por isso que isso não é legal. Não é um grande porque sim. Então eu acho que a gente precisa, claro, explicar os riscos de um uso inadequado, mas principalmente gastar tempo e energia discutindo como usar bem, como estabelecer esses parâmetros, né? Então, eu acho que a correção sempre vai ter uso inadequado. Eu acho que isso está fora do nosso controle. Você entendeu? Você acha que não tem mecanismo para de alguma forma, punir? Você diz assim, tipo, a pessoa... O profissional está usando mal. Uhum. A pergunta é, os dispositivos éticos, digamos que essa pessoa seja psicóloga. Certo. E que, portanto, está sob a égide de um conselho e de um código de ética. Obviamente, esse código é antigo, ele não está falando especificamente da inteligência artificial, mas é possível ele contemplar diretrizes que permitam punir esse indivíduo? E é adequado punir? Uma possibilidade? Ah, cara, nossa, que pergunta complexa, né? Mas, via de regra, usando princípios comportamentais, punição não ensina comportamento, embora essencialmente a nossa sociedade seja baseada nesse modelo, né, de ensino. Por exemplo, se você para pegar o código de ética do psicólogo, lá tem muita descrição do você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Tudo bem, eu posso fazer o que então? E fiquem aberto, assim, né? Então eu acho que, idealmente, num mundo colorido e fantástico que eu vivo, a gente deveria gastar muito mais energia de, tipo, por exemplo, talvez uso de IA em aba poderia ser um módulo de pós-graduação, um módulo da pós-graduação, para a pessoa aprender isso. Porque, ao mesmo tempo, pensando na punição, além da ineficiência do ponto de vista de ensino de uma nova habilidade, surge uma questão de controle. Por exemplo, hoje, tem vários profissionais que têm práticas antiéticas, grosseiras, né? Nem sempre isso produz algum tipo de mudança, né? Do tipo de punição, seja do conselho, seja de atuação. Então, não sei se eu sou um pouco descrente em termos da possibilidade de conseguir monitorar e produzir algum tipo de punição para quem utiliza de maneira equivocada. E aí talvez eu apostaria mais de tentar modelar um comportamento tipo de boas práticas. Porque é isso, acho que o indivíduo, ele sei lá, vai conseguir dar um jeito de fazer a coisa de um jeito torto. Como hoje já existe sem ChatGPT, por exemplo. Relatório que é copia e cola. Então, por exemplo, é antiético você copiar o dado, você só muda o nome da pessoa. É exatamente o mesmo relatório. Eu nunca vi alguém que, sei lá, sequer recebeu uma advertência do conselho. O fato de eu não conhecer não significa que não exista, né? Mas então, eu acho que nesse campo da análise da inteligência artificial, eu acho que vai ficar nisso, assim, talvez você não consiga controlar ou produzir algum tipo de consequência. E aí a melhor aposta é tentar ensinar a galera e apostar num uso adequado. Mas pensa, mesmo a galera que faz uma boa pós-graduação, né, se dedica, lê, estuda, tem pessoas que de alguma maneira optam em fazer diferente, em fazer de maneira que causa ali algum tipo de prejuízo. E essa pessoa, ela também, hoje, não produz nenhum tipo de consequência. Então, já vi supervisor que supervisionava, sei lá, 300 crianças, entendeu? Isso não é antiético, isso deveria, a priori, produzir... É que, por um lado, ele também escolhe estar lá, né? Acho que também não dá pra dizer que ele... Entendo por quem escolhe ficar, porque, tipo, meu emprego, parará. Mas eu também... É uma questão que você escolhe ficar, você também... Você consente com um conjunto de práticas que, às vezes, a pessoa até sabe que não é legal. É uma discussão complexa, né? Mas você entende, essa pessoa não produz nada e ela... E teoricamente, né? Teoricamente não. Praticamente, né? Pragmaticamente, isso fere muitas questões, né? Muitos princípios éticos. Qual a sua idade? 34 anos. Então, não sei se você vai lembrar disso, mas vamos imaginar que surge uma empresa... Aba Tabajara. Lembra Tabajara, não? Tabajara Futebol Clube, Cacete Planeta. Exatamente. Hoje em dia, meu Deus do céu, seria cancelado no primeiro episódio. É a empresa Aba Tabajara. E ela diz o seguinte, ela faz a seguinte propaganda. Aqui na empresa Aba Tabajara, a gente trabalha praticamente só com inteligência artificial. Alguém faz a avaliação do seu filho, o ChatGPT faz os programas de ensino e a gente contrata um AT
e ele aplica, o ChatGPT interpreta e corrige, e por conta disso a gente consegue um preço mais barato, então venha fazer em aba Tabajara. A minha pergunta é a seguinte, teria público? Nossa, com certeza. Acho que Porque, ó, vamos pensar exatamente nesse modelo. Eu acho que nessa descrição, eu acho que eu confiaria mais do que em várias clínicas que existem hoje. Porque eu sei que tem várias limitações, mas sei lá, o ChatGPT conhece mais de aba do que eu, você entendeu? Então, eu acho que tem muito potencial para dar certo. Uma das discussões é essa, assim, o acesso, economicamente, o acesso ao tratamento, ele é surreal, certo? Ele é caro, por N fatores, né? Nem vou entrar nesse mérito. então, você está dizendo que existe uma tecnologia que talvez a pessoa consiga acessar o tratamento por, sei lá, R$1.000, não sei, R$300, ou um valor, assim, que, cara, de repente é possível. É isso, aí vem vários desdobramentos de responsabilidade de problemas, mas de uma certa maneira, você facilita um acesso que no nosso país é muito difícil. Então, eu acho que essa empresa Tabajara, ela teria um público bizarro, porque eu acho que tem muitas pessoas que têm interesse em fazer aba, ou fazem num lugar que, às vezes, a pessoa até sabe que não é o melhor lugar, mas é onde dá. É o que tem na minha cidade. Ah, não tá tudo bem, amigo, que tem que ser desse jeito. Onde eu moro, num raio de 200 quilômetros, é assim. Você quer o que eu não faça? Entende? Por exemplo, mas eu tava falando com uma família que, assim, ela andava 4 horas, né, de barco pra chegar no lugar. Aí eu vou falar o quê pra ele? Assim, não, mas, sei lá... 16 horas de barco. Faz isso. Não, mas tem que fazer tantas horas, tem que fazer isso, tem que ser desse jeito. Não, vai num gastro, porque, né, uma parte desses comportamentos é por causa de dor. Gastro, amigo. Você é doido, não tem nem médico, em geral, um especialista. Então, por um lado, por mais que isso talvez incomode algumas pessoas, mas eu acho que, cara, tem um potencial de tornar a coisa mais acessível num nível que hoje a operação ela é muito cara. Então, talvez isso tenha algum benefício. Mas, obviamente, isso vai se desdobrar em centenas, né, de implicações. Mas eu acho que teria público, acho que teria, sim. Agora temos um novo corte. Cláudio defende empresas Tabajara. Não, Cláudio defende o fim de clínicas, o aba, e que seja tudo feito por ChatGPT. Essa é o estilo da internet de interpretação. Não, no dia mais fraco, né? No dia mais fraco, assim, porque sempre dá pra melhorar, né? A gente acha que a generatividade é criativa. A fofoca, a generatividade da fofoca, ela é extraordinária. Não, nem inteligência artificial alcança. Cláudio, queria te agradecer muito por esse papo, foi muito legal, acho que abriu um debate aqui. Cara, eu tenho certeza que as pessoas em casa começaram a pensar aqui em outras possibilidades. Nós falamos de, sei lá, 10, 20 possibilidades, as pessoas já pensaram em 30, 40 aqui. Exato. E eu acho que isso que alimenta o debate, né? Espero que a gente possa ter contribuído para que esse debate aconteça no Brasil, porque ele não tem acontecido ainda apropriadamente dentro da comunidade, institucionalmente, né? Eu acho que de alguma forma aqui a gente pode dar uma pequenina contribuição, pelo menos uma provocação para que ela aconteça, né? Uma provocação, né? Porque isso não tem... É duro porque não tem um desfecho, né? Não tem... é isso. Não tem uma coisa tão pragmática. Consequentemente, a resolução é essa. Exato, né? Queria muito que tivesse, mas eu acho que... É isso, imagina, você falou, né? Discutimos um conjunto de aplicações, pô, eu tenho usado para isso, eu tenho usado para isso. E imagina a gente refletindo sobre elas, a gente criando esse diálogo aberto. Porque sabe o que eu sinto, Lucelmo? Que às vezes eu queria te contar uma coisa, mas eu tenho medo do tipo, putz, mas o Lucelmo vai achar que... Porque, sei lá, a nossa comunidade é meio punitiva, então... Mesmo? Olha, agora tá passando... Tô passando pano pra comunidade. Tô tentando limpar o meu cancelamento, peraí, cara. E aí eu acho que eu queria trocar uma ideia, eu queria falar assim, Lucelmo, eu faço desse jeito, mas eu não achei que era, você entendeu? A pessoa quer trocar uma ideia na moral, ela quer colocar o que ela fez e te ouvir. E aí eu posso te ouvir e falar, putz, eu sei lá, eu já tentei fazer isso, mas, né? Ou eu posso falar, não, vou te denunciar, vou te processar. E aí, você entendeu? Então, eu queria acho que nesse espaço que o Lucelmo cria, que a gente tivesse, cara,
vamos trocar uma ideia de boa, vamos colocar, vamos tirar dúvida, não é sem julgar, dizer que tá certo ou tá errado, e vamos pensar nas coisas, né? Porque imagina todo mundo colocando as possibilidades, imagina a gente ter uma lista gigantesca de possibilidades de uso em diferentes situações, como que isso também não poderia contribuir para tantas outras pessoas, para pais, para profissionais, né? Enfim, então acho que a gente só ganha, cara, quando a gente soma essa força, soma essas ideias, essas visões, né? Então acho que é ótimo, acho que é um espaço muito legal e obrigado, Luciano, pelo convite. Eu sempre adoro estar com você. Valeu, foi um prazer. Pessoal, quem tá em casa, não esquece de se inscrever aí no canal, de curtir o vídeo e continua aqui no nosso podcast que a gente vai fazer várias outras discussões como essa. Você já conhece mais ou menos a identidade do canal, é fazer discussões mais avançadas, que é o que a gente fez hoje aqui, para quem já tá nessa estrada há mais tempo. Até o próximo LunaCast. Grande abraço. Valeu, tchau, tchau.